Então ficou João 10, versículo 1 ao 21. Diz assim: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro diz: abre, e as ovelhas ouvem sua voz, e chamam pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era o que lhes dizia. Tomou, pois, Jesus e disse-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou um bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e os dispersa. Olha, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que são deste aprisco, e essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si. Por que o ouves? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Então ainda tem, de certa forma, uma continuidade, né, em relação ao capítulo 9, né, como tivesse ou no mesmo momento ou muito próximo, né, porque eles estão narrando e lembrando daquele fato que a gente estudou junto do cego de nascença, né. O capítulo 10, né, o que eu acho assim interessante, chama atenção, é que sempre Deus, assim, o Senhor está sempre interessado em nos ensinar, né? Eu acho que uma das maiores missões de um pai, de uma mãe, né, é ensinar e orientar e proteger também, é claro, né? Mas um pai e uma mãe é mais que um professor, né? O professor tem aquela função mais, digamos assim, acadêmica, né? E quando a gente fala de pai e mãe, né, hoje é um pouco diferente, com toda essa evolução e tal, de tecnologia que nós temos, mas se a gente pensar um pouquinho de tempo atrás, o pai e a mãe é que ensina tudo a respeito da vida, né? Tudo, assim, né? Aprendi com meu pai, aprendi com a minha mãe, foi assim que eu aprendi, né? Então, assim, tal é a importância dessa missão de ensinar, de conversar, de estar o tempo todo dialogando. Brincadeiras à parte, mas eu que tenho assim 5 crianças assim, debaixo da minha responsabilidade, é interessante que o tempo todo
tudo você está ensinando. Até quando você está brincando, você está ensinando. Até quando você está jogando, você está ensinando. Seja uma coisa séria, seja uma coisa menos séria, uma coisa importante ou menos importante, sempre, né, a gente está de alguma forma ali ensinando, transmitindo experiência, né, para os nossos filhos. E uma das coisas que eu percebo no Senhor, assim, quando ele começou a relatar essa parábola, é que ele, no seu coração, tem uma preocupação em deixar as coisas claras, em descortinar, em ensinar, maior do que os discípulos e o povo têm o interesse de aprender. Mas isso no cristianismo se perde um pouco. A gente acha, ou pelo menos vou tirar por mim, que a gente está buscando, mas às vezes a gente não consegue entender muito o que Deus está falando, mas a gente está buscando demais, né? E não é diferente às vezes de um aluno da 4ª série, da 5ª série. Na verdade, o professor que está ali, ele tem muito mais interesse, né? Um professor de verdade, que o aluno aprenda, entenda e cresça, do que o próprio aluno tem naquela fase de aprender. Essa é a verdade. Mas quando o aluno não aprende, ele normalmente coloca a responsabilidade em quem? No professor. Não é assim? Assim também é uma grande fase da vida cristã. Muitas vezes, tudo que a gente não compreende, não entende, tudo que parece um pouco obscuro, que não ficou claro, situações na nossa vida que a gente não conseguiu entender muito bem o propósito, né? Ou as questões mesmo quando a gente lê, né? Muitas vezes a gente coloca essa dificuldade em Deus, ou essa dificuldade na expressão que é complicado demais. Mas quando a gente vai olhar o coração do Senhor, quando a gente vai olhar o coração de Pai, quando a gente vai olhar a essência dele, a gente vai perceber que dentro dele existe um sentimento em conduzir a gente, em esclarecer, em fazer com que a gente encontre esse caminho, que a gente entenda quem ele é, como ele é, as coisas que agradam o coração, muito mais forte do que eu mesmo tenho propriamente de tentar conhecê-lo ou tentar buscá-lo. Então, isso é uma premissa importante, porque com essa consciência a gente afasta o que a gente é muito craque, que são as desculpas, justificativas e a maneira que a gente tem em ter sempre uma resposta para uma situação ou para outra, né? Então aqui o Senhor ele vai querer esclarecer um aspecto, ele vai querer deixar claro. Cada aspecto que ele esclarece, o discípulo que consegue entender aquilo vai ficando mais livre, mais seguro e mais em paz. Porque é isso que ele falou. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas muita gente usa esse versículo assim, do modo instantâneo, de conhecer o Senhor e foi liberto. Eu não digo que esteja equivocado de forma alguma, mas pelo que a gente percebe da caminhada da vida cristã, isso também é progressivo. Até porque os discípulos não conheceram o Senhor assim, se a gente for sincero, em 3 anos e meio, mesmo ali andando, não é andando como a gente que está segunda ou num evento de sábado ou no domingo aqui e a gente já se conhece um pouquinho, conhece o grau de parentesco, já tem umas brincadeiras, uma liberdade e a gente tem um convívio às vezes restrito. Você imagina se todos os dias nós 6 dessa sala acordássemos juntos, tomássemos café, almoçássemos, jantássemos, fizemos todas as atividades juntos, daqui a 3 anos talvez a gente estaria mais próximo um do outro do que um irmão de sangue, né? É isso que aconteceu mesmo entre os discípulos e o Senhor. Houve um grau de convivência, de comunhão, de relacionamento tão grande que eles, por um aspecto, conheceram o Senhor, né, no dia a dia, e por outro, por meio do que o Senhor ministrava, eles foram conhecendo quem era o Senhor verdadeiramente, né? Então, assim, não é só um processo de aprender, como a gente tem na nossa vida acadêmica. Terminamos o fundamental, vai para o 2º grau, e aí vamos para a faculdade, para a pós-graduação. A gente sabe que cada vez que a gente termina uma fase dessa, né, a gente normalmente tem um benefício em troca, né, ou na verdade a gente acaba galgando outras situações de oportunidades que vão aparecendo. Na vida cristã, esse conhecimento do Senhor vai transformando a nossa própria vida e a nossa maneira de enxergar as coisas e lidar com as coisas. A nossa postura, ou de se destemperar, ou de se irritar,
ou de se deprimir, ou de se fechar, ou de não entender, ou de se isolar. Todos os nossos comportamentos, quando são permeados pelo Evangelho e pelo conhecimento do Senhor, ele disse exatamente isso: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, né, se não houver profecia, se não houver uma revelação clara da pessoa do Senhor, o meu povo se corrompe. Então, por diversas vezes ele quis explicar isso. Não, vocês não estão... o que está acontecendo com vocês não é fruto da religião, do culto A ou do culto B. O que está acontecendo é que vocês estão perdendo, de fato, a consciência de quem eu sou, né, de verdade. E quando você se desliga de mim, o que ele estava falando com Israel, você entra num processo de confusão. Ele é luz, a gente afasta dele, fica onde? No escuro. Ele é água, a gente se afasta dele e fica com sede. Ele é o pão, a gente se afasta dele e fica com fome. Agora no capítulo 10 ele está dizendo: eu sou o bom pastor, a gente se afasta dele e fica sem cuidado. Então, se afastar do Senhor é entrar num processo de degeneração muito grande. A gente vê isso através do próprio ensino do Senhor, do filho pródigo, diversas outras situações que o Senhor colocou, que não era o desejo dele, mas que quando aquele indivíduo rompia o relacionamento que tinha. Olha só, o indivíduo quando estava, mesmo com todos os problemas e tal, estava, né, ali. Quando ele rompia e deixava pelo menos de argumentar, de estar ali, de tentar entender, até às vezes de ficar chateado, mas e na verdade partia, né, para ser o seu próprio Deus, né, ou seja, para definir o seu próprio caminho, a gente percebe que o processo de degeneração é muito rápido. E isso aconteceu em Israel. A gente tem uma curva de altos e baixos ao longo, desde da chegada de José no Egito ali, de Jacó, até, digamos, a vinda do Senhor, um processo de altos e baixos muito grande, uma oscilação muito grande, né? Então, uma hora Israel estava ali, estava com o Senhor, estava com o coração, era Páscoa, era cordeiro, era sangue, era tudo aquela, era paz, e daqui a pouco era cativeiro, era chicote, era isso, era assado, e daqui a pouco Deus restaurava. Então, era um processo realmente de altos e baixos muito grande, né? E o Senhor, na verdade, nunca desejou que o seu povo vivesse de altos e baixos. Na verdade, na vez que ele se manifestava, que ele colocava, olha, aquele que se esconde, que se abriga no esconderijo do Altíssimo. Então ele dá uma ideia de quando está nesse esconderijo, aqui quando está nesse aprisco, quando está nele, dá uma ideia de continuidade, né? de ser contínuo, né? De ser constante, seria uma boa palavra para os dias de hoje, né? E ele começa essa parábola dizendo que quem não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, né? Então ele começa a tentar explicar, e a figura que era muito clara para aquela época era a figura do aprisco, né? Então imagina uma cerca, né? E só com uma porta, o pastor entrava ali, colocava todas as ovelhas, ele fechava aquela porta e as ovelhas estavam ali em segurança, né? Então qualquer ovelha que quisesse entrar deveria entrar pela porta ou sair pela porta, né? E aí ele vai se colocar nessa parábola como ele sendo a porta, como não existisse outra forma da gente subsistir ou até mesmo existir que não seja por meio dele, né? Tudo que se tenta fazer fora disso como a gente falou, decepcionante, né? Asaf falou isso. Ele, quando perdeu essa ideia do Senhor no Salmo, que ele começou a falar, porque acontece isso, que acontece aquilo, que ele começa a olhar os problemas, começa a olhar aquilo, a coisa já toma um outro rumo. O próprio Pedro também, quando está naquela euforia, mas quando começa a olhar o vento, a água subindo, a tempestade, ele já começa a afundar. Então, não há ninguém que possa ter uma vida fora do Senhor, né, de paz, de alegria e de constância verdadeira. Não há absolutamente ninguém. Não há. Lembremos
que Lúcifer, que era conhecido como um anjo de luz, depois passou a ser conhecido como o grande dragão, a antiga serpente, provavelmente deve ter sido uma das primeiras criaturas, né, que o Senhor, ele era um querubim ungido, como diz a Escritura, que andava sobre pedras fogueantes, e ele tinha acesso ao monte santo do Deus vivo. Então, você imagina que nem uma criatura que recebeu tal glória, diz que, né, os seus engastes eram feitos de pedras preciosas. Quando vem fazendo a descrição, né, tem uma descrição muito bonita em Isaías, também em Ezequiel, falando sobre Lúcifer, né? E mesmo alguém que tenha sido criado para tal missão, para tal importância, com tal glória, com tal responsabilidade, o que aconteceu quando esse indivíduo, essa criatura, tentou viver fora do Senhor? Ou seja, fora do governo do Senhor. O que sobrou fora de Deus para ele? O pai da mentira, o príncipe das trevas, o rebelde. Se a gente parar para pensar, imagina alguém que foi criado pelo próprio Deus com tal magnitude, com tal glória e para tal missão que ele tinha. Né? Não estamos falando de uma missão como existem outros anjos, mas que não têm um acesso mais próximo, digamos assim. Você imagina. Então, assim, parece que fica claro a gente pensando dessa forma, que não há nenhum homem, não há nenhuma criatura, não há nada que possa viver da forma para a qual foi criada a partir do momento que aquela pessoa se corta ou não mantém um relacionamento contínuo com o Senhor. Né? Então eu acho que ele dá essa ideia dessa continuidade. Então, assim, tudo o que os fariseus haviam de alguma forma desenvolvido naquela época, o Senhor está de alguma forma quebrando e mostrando a realidade, ou mostrando o que ele gostaria, né, ou era o seu propósito para os seus filhos. Então, assim, se por um lado os fariseus chamavam todo mundo para ir para o templo, Jesus quebra essa figura e diz que sobre o templo não vai ficar pedra sobre pedra, e ele ensina dentro do barco. Aqui ele, por exemplo, está ensinando na rua, né? Ou ele ensina à beira do caminho, como ele encontra o cego, ou ele ensina próximo de um tanque, onde lava as mãos, onde ele ensina próximo do poço, quando encontrou aquela mulher samaritana. Né? Então, se eles ficavam, desculpa a expressão, mas embasbacados porque alguém curou no sábado, porque eles tinham o dia santo, então Jesus já fala que não existe o dia. O dia é domingo, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, é sexta. Né? E se os fariseus, por outro lado, apontam de alguma forma sobre a liderança, sobre serem os cleros, aquelas pessoas importantes, o que ele falou para aquele cego? Né? Você vive em pecado e quer nos ensinar? Lembra que a gente estudou? Então, assim, se eles colocavam dessa forma, o que o Senhor falava? Eu bom? Só Deus é bom. Então, ele coloca que todos podem aprender diretamente de Deus por meio de Jesus Cristo. Né? Então, tudo aquilo que aquela religião não trazia para aquelas pessoas, porque não preenchia, né, não, na verdade, só tornava aquelas pessoas mais facciosas, mais invejosas, mais ciumentas. Esse relato que a gente lê quando a gente percebe o comportamento dos saduceus, dos fariseus, dos zelotes, né, que eram grupos que viviam naquela época. Né? E por que o povo fica impressionado com o Senhor e com a comunhão que eles tinham? Exatamente porque o princípio do Senhor era o quê? Era a inclusão. Era o amor. Na verdade, ele era o único que compreendia o porquê aquela prostituta estava no chão, como a gente também estudou. Né? Os outros estavam prontos para agir. Né? Ele entendia a vida do cobrador de impostos, como Levi, ele chamou Levi para participar com ele. Né? E o grupo de pessoas, né? Como ele disse certa feita, ele disse assim, publicanos
e meretrizes vão preceder vocês no reino de Deus. Ele falou isso para aquelas autoridades religiosas, né? Ele falou assim, essas pessoas vão entrar não só antes, como vão estar mais próximo, né? Então, assim, como é importante a gente não entender uma religião, não buscar mais uma religião como os judeus faziam. Não é isso que buscamos. Mas é conhecer o coração daquele que entregou a sua vida na cruz por nós. Esse é o nosso grande objetivo. É se tornar... Ele é o nosso irmão, mas mesmo... Uma vez meu irmão me disse, a diferença de idade é muito grande entre eu e ele, que ele tinha um colega que cresceu junto com ele, mais como irmão do que eu mesmo. O que ele está querendo dizer com aquilo? Que o convívio que ele tinha pela idade... E como eles se relacionavam, os segredos que eles sabiam um do outro, quanto cada um contava, era mais forte do que propriamente eu, que era muito mais velho do que ele, embora eu fosse irmão, estava sempre ali para ajudar e tudo isso. Então, assim, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. Mas a grande questão é o quanto cada um de nós, conhece Ele verdadeiramente como Ele é. Foi o que Ele mesmo falou, né? E foi registrado no Evangelho de Mateus, se não for agora, capítulo 16. Uns dizem que eu sou um profeta, né? Outros dizem que eu sou um Elias, que eu sou um grande homem, né? Então, mesmo a gente parece uma coisa assim longe, mas é assim, muitos acham que Jesus é um curandeiro, uma pessoa que cura, outros acham que ele faz aquilo, né? Mas quem conhece ele fora de todos esses aspectos, fora essas coisas que ele faz, quem ele é? Quem ele é de verdade, como é o coração dele, como ele pensa, né? Quando a gente conhece muito alguém, a gente já sabe até como aquela pessoa vai reagir. Ali já sei que a gente conhece, convive muito, né? Então, assim, eu acredito que esse seja o objetivo principal aqui. De alguma forma, mais do que acertar e errar, que ainda é um princípio que está vinculado à árvore do conhecimento do bem e do mal, o que o Senhor deseja é que a gente retorne ao propósito inicial, que era o quê? A árvore da vida. Se o propósito inicial era a árvore da vida, e não de forma nenhuma do conhecimento do bem e do mal, a gente ainda precisa refletir que talvez muitas vezes a gente precisa se desligar da questão certo e errado, assim, né, humanamente falando, e se conectar à vida. Porque se a gente se conecta à vida, se a gente se conecta a Ele, se a gente se conecta ao coração dele, a forma como a gente vai pensar e andar e reagir já vai ser parecida com Ele e já vai ser agradável a Ele e ao seu Pai, né? Enquanto os parâmetros que os outros grupos utilizavam era isso é certo, isso é errado, não faz isso, você corou no sábado, aquela coisa toda, né? A gente sabe que existem muitas orientações bíblicas, né? Mas o que a gente quer relatar, o que a gente quer ressaltar assim, nesse momento, é que o cristianismo não é só não fazer, né? Existe uma expressão que Paulo fala que é muito bonita e eu gosto muito, que ele diz assim, não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Olha só, que palavra de equilíbrio que Paulo trouxe para aqueles irmãos que estavam ali em Éfeso. O cristianismo não é só não fazer. Senão ele falava assim, ali no caso, a gente pode até compreender que não é só uma questão, ele pode estar tratando uma questão prática da embriaguez, pode, o problema não seria não beber, o problema seria embriagar-se, ele está tratando o problema da embriaguez, mas a gente pode extrapolar essa compreensão, porque a embriaguez não necessariamente é de vinho só. O que é uma pessoa alcoolizada? O que é uma pessoa alcoolizada, se a gente parar para pensar? Quais são os efeitos que o álcool provoca na... Perde consciência, visão, perde sentido. Perde os sentidos, fica um pouco fora dos seus sentidos? Fora de si. Fora de si, fala uma coisa que não falaria normalmente, né? Fica mais corajoso, assim, pelo menos entre aspas, né? Fala o que queria falar e todo bêbado gosta de brigar, né? Assim, né? Quer partir para dentro, fala o que gostaria de falar, né? Assim, e não consegue. Então, assim, uma pessoa pode se embriagar de vinho, mas uma pessoa pode se embriagar de trabalho também.
E ela pode se entregar tanto de trabalho a ponto que ela seja influenciada, como o álcool influencia a gente. Você pode se tornar, eu posso falar, um workaholic, e na verdade você está debaixo de uma influência igual àquela pessoa que está debaixo de uma influência do álcool. Apenas porque a sociedade critica aquilo pode ter um panorama mais grave. Mas eu posso falar, me comportar, andar e reagir debaixo desse excesso. Vê que Paulo está tratando o quê? O excesso. Ele não está tratando o bebê, ele está tratando a embriaguez. Não estamos falando que o trabalho é uma terapia maravilhosa. Estamos falando do excesso. Então, assim, tudo que se torna um excesso, no final vai trazer contenda, vai trazer confusão, vai trazer dissensão. E repare que ele fala assim, não faça isso, não se embriague e ele para. Porque isso não resolveria o problema de ninguém, porque tem várias seitas de pessoas que não bebem. Então, assim, isso não seria nada demais. Então, assim, o cristianismo não é deixar isso ou deixar de fazer aquilo. Ele fala, vírgula, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você quer ver uma pessoa que releva muita coisa dentro de casa? É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você quer ver uma pessoa que dentro do trabalho ela compreende muitas outras pessoas e ela se sensibiliza e percebe e às vezes se coloca? É uma pessoa cheia do Espírito Santo. Então, na verdade, o cristianismo não está falando para a pessoa ter uma ética só humana ou ser uma pessoa moralista, ser uma pessoa assim, eu não falo isso, eu não falo palavra, eu não erro nisso, eu não erro naquilo, eu sou certo, eu pago meu imposto, tá ótimo e tal, mas muitas pessoas não são cristãs e fazem isso, concorda? Muitas pessoas não são cristãs e agem dessa forma, mas repare que a porta, ela é única, a entrada e a saída é única, e a salvação não está no andar certo, no sentido na moralidade humana, ela está em uma pessoa que é Cristo. Então, assim, ele consegue colocar isso para os Efésios de uma forma muito interessante para falar, cuidado, o cristianismo não é você deixar de fazer essas coisas todas. O cristianismo é permanentemente você viver uma vida debaixo do poder do Espírito Santo. Enchei-vos, dá uma ideia de poder se encher mais de uma vez, continuamente. Depois ele fala como? Cantando salmos, hinos, cânticos espirituais, orando. Então ele vai dando um sentido também e ele vai mostrando como isso é possível. E isso dá uma ideia de continuidade. O que a religião faz com a gente, irmãos? A religião ataca a gente no sentido da gente não fazer coisas. Então as pessoas não fazem aquelas coisas. O que elas fazem quando vêm pessoas fazendo aquela coisa? Senta o pau. Se eu não bebo e tenho isso como religião evangélica, ou se eu não faço tal coisa e tenho isso como religião evangélica, é muito normal que eu sente o pau, ou critique, fale, ou que ainda não sai uma palavra na minha boca, olhe com o olho torto para a pessoa que faz aquilo. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo não vai fazer isso. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai compreender o vazio que a outra pessoa está vivendo e vai conduzir aquela pessoa ao poço para que ela possa beber a mesma água que aquela pessoa está bebendo. Então, assim, a gente consegue perceber toda a religião judaica e hoje, de forma cíclica, a própria religião evangélica, que trabalha todos esses conceitos, né, de moralidade, de justiça própria, de prosperidade, de dia santo, de lugar santo, disso aqui, de isolar, de fé, por isso a materialização da fé, por isso o copo d'água, por isso aquilo, por isso a roda, por isso toda essa questão. Mas o cristianismo não é isso. Na verdade, o cristianismo é viver uma vida debaixo do poder do Espírito Santo. Essa é a grande questão. Então, assim, não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, aqui o Senhor está colocando de uma forma clara: existe só uma forma de viver, é estando em mim, permanentemente. Né? Qual é a ideia que a gente tem quando a gente vê uma cerca com as ovelhas lá dentro? Assim, né? Se a gente estivesse lá na fazenda, lá em Guará e tudo, você olha uma cerca, vê as ovelhas lá dentro, naturalmente uma criança olharia para aquilo e poderia falar o quê? Aquelas ovelhas estão o quê? Presas.
Não dá uma ideia assim? Pois Deus, as ovelhas estão presas. Elas não podem ir onde elas querem. Elas não podem fazer o que elas querem, né? O que a cerca faz? Ela restringe, não dá uma ideia de restrição? Não dá uma ideia de, digamos assim, de determinar aquele local onde deve ficar? Se a gente olhar numa visão natural, né? E aí trazendo uma palavra de equilíbrio em função do comentário anterior, né? Sempre vai depender os olhos que analisam, né? Uma pessoa vai dizer que Deus restringe ela, a outra vai dizer que Deus protege ela, mas ela está dentro da mesma cerca. Então vai depender de como o indivíduo compreende isso. Se ele estiver no modelo de religião, acabou. Entendeu? Agora, se ele estiver em Cristo, acabou. Aquele é o melhor lugar para ele. Ele não está restringido. Ele não está preso. Ele está no melhor lugar do mundo, no centro da vontade de Deus. Ele está onde o Senhor está. Então, para ele não queria estar ali depois da cerca. Ele queria estar exatamente onde ele está. E viver exatamente na condição que o Senhor permitiu que ele vivesse, né? E é interessante que quando o Senhor diz assim, quando ele sai, ele abre a porta, ele faz o quê? Eu não sei se foi o Rodrigão que leu, mas ele... eu sou a porta, se alguém vier após mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então fala de uma questão também de sustento, de alimentação, né? Ele, na verdade, sai e as ovelhas seguem ele. Então olha que interessante. Elas podem sair do aprisco, mas quando elas saem do aprisco, elas estão sempre atrás de quem? Dele, do pastor. Sempre atrás do pastor. E se elas estiverem ali atrás do pastor, sendo conduzidas por ele, dá aquela ideia de segurança, que é o que ele falou, o ladrão, né? Ele fala, o pessoal veio para roubar, para matar, para destruir. Às vezes é tão difícil, né? A gente já foi jovem e também entende o jovem de hoje, né? Às vezes é tão difícil o jovem, digamos assim, um adolescente entender isso, né? Quando um pai quer protegê-lo, ele acha que o pai quer sempre fazer o quê? Prendê-lo. Como ele falou, podá-lo, não é assim? Restringi-lo, né? Mas o que o pai está querendo fazer, na verdade? Está querendo apenas resguardá-lo, né? E assim é Deus também com a gente. Olha então como é importante, né, que nas nossas orações a gente considere essas questões. Senhor, abra os olhos do meu coração, como Paulo orava ali para os irmãos em Efésios, para que eu possa entender a forma que o Senhor deseja se relacionar comigo. Onde o Senhor quer que eu esteja, como o Senhor quer que eu me porte no meio de todas as circunstâncias e adversidades que o Senhor tem me colocado. Como o Senhor quer que eu entenda, como o Senhor quer que eu veja essas situações. Eu quero abrir mão da forma natural como eu vejo a minha vida e gostaria que o Senhor me mostrasse como o Senhor vê a minha vida e as oportunidades que o Senhor está me dando, para de alguma forma, através de qualquer oportunidade dessa, eu possa conhecer mais o Senhor, a forma como o Senhor pensa e quem o Senhor é de verdade. O filho pródigo, você repara que o que faz ele retornar não é escassez de coisas. Muitas pessoas acabam, né, pregando e sem querer sai a mensagem. Ele viu que não tinha nada, não. Ele viu assim, na casa de meu pai, até um empregado é tratado de uma forma que, caramba, olha a forma que eu estou vivendo. Então, na verdade, não é o que ele perdeu ou o que ele vai ganhar, mas ele percebe o que naquele momento? Quem é o pai dele? Como o pai dele trata as pessoas? Como o pai dele é responsável por sustentar todo aquele acampamento? Como o pai dele organiza como ele na verdade garante, supre, sustenta, ordena aquilo, por mais que a pessoa possa ser o menor servo daquele acampamento. Ele fala assim, caramba, eu não perdi dinheiro somente estando aqui, eu perdi o meu pai. Na verdade, é ele que não poderia ter perdido nunca.
Então ele consegue ver a segunda chance. Ainda que eu tenha perdido tudo, dane-se. Eu vou voltar lá e eu sou empregado. Pequei contra ti, pequei contra o céu. Mas o que eu quero ganhar de novo, e que é possível eu ganhar de novo, é o meu relacionamento com meu Pai de novo. Isso eu quero recuperar. Isso eu não quero perder jamais. A paternidade. E quando ele chega lá, ele se surpreende mais ainda na forma como o Pai se revela. Não que as pessoas falam, não, você vai ganhar isso, vai ganhar aquilo. Não, mas ele fala assim, o meu Pai, mesmo eu pecando contra ele, mesmo eu sendo rebelde contra ele, mesmo eu pedindo uma coisa que não seria meu direito, porque o Antigo Testamento é claro que a herança antes do tempo, ela é maldição, o meu Pai tem um coração perdoador. O meu Pai, na verdade, me vestiu, me calçou e colocou um anel no meu dedo. Quem é esse homem? Por que ele cuidou de mim assim sem eu merecer? Pelas atitudes que eu fiz. Olha só que interessante. Ele está tendo a oportunidade de quê, gente? Conhecer o Pai dele. E o filho mais velho, que é correto, bom filho, obediente, faz tudo que o pai mandou, tudo certinho, está todos os dias no culto, faz tudo certinho, para estar sempre ali, nunca errou uma unha. Foi o que ele falou. O próprio filho foi isso. Pô, tô desde aqui contigo, nunca te abandonei, nunca fui rebelde, nunca larguei, nunca pedi dinheiro, nunca fiz nada, nunca pedi uma ovelha. Cara, eu nunca fiz nada, cara. Como é que você fez isso pelo, né? Por esse teu filho, né? Pelo meu irmão. Por esse teu filho. Então, olha só. Aquele cara tinha toda a questão moral, como a gente falou, ele tinha toda a questão comportamental, mas qual era o conhecimento que ele tinha do coração do pai dele? Zero. Então, esse é o alerta para a minha vida, para a situação atual da cristandade. Não é quantas pessoas estão obedecendo, não é quantas pessoas fazem tudo direitinho, não é quantas pessoas que não erram uma unha, não é quantas pessoas que estão todo dia no acampamento. É de fato quantos conhecem o coração do Pai. Quantos, na verdade, não vão se escandalizar com ele quando ele tem uma atitude, porque vão saber que o coração dele é assim. Aqui está a grande questão. Então, o Senhor não estava ensinando uma doutrina somente. O Senhor não estava ensinando uma teologia. O Senhor estava revelando o seu próprio coração. Quando olha João 17, ele fala assim, Pai, mostrei a eles tudo aquilo que conheço de Ti. Revelei a eles. Olha o que ele está falando. Ele trouxe à terra um conhecimento que os homens não tinham. Conheciam Yahvé, Jirei, Yahvé Rafá, o Deus, né, o Deus da cura, o Deus da guerra, o Deus Todo-Poderoso. Conheciam os títulos de Deus. Sabiam o que Deus podia fazer. Deus pode abrir um mar. Eles sabiam, mas por que Deus abre o mar? Percebe? Não, ele é um Deus que manda pão do céu, ele é poderoso, mas tudo bem. Isso ele conheceu porque Deus manda pão do céu, mas por que Deus manda pão do céu? Qual é o coração desse Deus? Por que ele age dessa forma? Isso Moisés alcançou. Mas o povo não. Por isso que no Salmo diz claramente que Deus revelou seus feitos a Israel, né? Mas os seus caminhos a Moisés. Então, assim, a gente percebe que, de alguma forma, o Senhor está querendo deixar claro com os discípulos, não olhe essa religião, não olhe para a religião, não olhe para o que os fariseus se comportam, não olhe para o dia santo, não olhe para o templo santo, não olhe para o líder santo, não olhe para isso. Ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente já leu onde eu sou aquela água que se alguém me pedir, jamais vai ter a sede. Eu sou o quê? A luz do mundo. Agora eu sou o quê? O bom pastor. Então assim, o Senhor está tentando de alguma forma revelar aos seus discípulos para que eles não entrem pelo caminho que os judeus viviam naquele contexto histórico, mas para que, conhecendo quem é Ele, quem é o Senhor Jesus Cristo, eles pudessem ser libertos de todas aquelas questões
e serem verdadeiramente livres e viverem uma vida em Cristo. O Senhor está se movendo nesse sentido. O Senhor está buscando ganhar o ouvido deles e depois o coração deles, e o Senhor está nisso se revelando a eles, porque é a única forma que existe de um homem ser transformado. Não existe como uma pessoa pode mudar um comportamento. Isso é uma questão totalmente diferente, né? Mas uma pessoa ter um coração novo, uma mente nova e um espírito, né, ali, novo, somente por meio de Jesus Cristo. Então, assim, eu particularmente creio assim que o Senhor está tentando de alguma forma deixar isso claro. Olha só, olha o que é importante, a questão relacional. Quando eu colocar vocês aqui dentro do aprisco, fica tranquilo. Não estou prendendo vocês, não estou ceifando vocês. Não olhe para as circunstâncias das vidas de vocês e acha que, não, que agora não tenho para onde ir, olha a situação que Deus me colocou. Não olhe dessa forma. Eu estou guardando vocês, eu estou cuidando de vocês, eu amo vocês. Ele fala aqui que os mercenários, o que acontece? Eles cuidam das ovelhas por causa do dinheiro. Quando chega o ladrão, o que ele faz? Ele foge. Mas eu não, eu dou a minha vida por vocês. Eu derramo, eu entrego, como o Rodrigão leu, né? Eu entrego a minha vida e depois tomo ela de volta. Ganhei ganhei essa autoridade do meu Pai de fazer isso, né? Então, assim, eu não sei se os discípulos nesse momento ainda estão compreendendo isso. Mais tarde a gente entende que o Espírito de Deus traz isso ao entendimento deles, né? E eles começam realmente a puxar vida. Pedro começa a compreender o comportamento dele, né? O que Pedro fez? Ele puxou a espada naquele momento em que ele tinha dito para o Senhor: eu vou contigo até a morte. E é mesmo, né? Não era hipocrisia o que ele falou, não. Quando o Senhor foi entregue ali por Judas, né, traído, o que ele fez? Ele puxou a espada e cortou a orelha de mal. É isso que a religião faz. Ela corta as pessoas. Ela fere as pessoas. Quantas pessoas vocês conhecem que estão feridas, estão cortadas, estão furadas, né? Pedro mais tarde vai entender. Mais tarde, quando o Senhor falou assim: Pedro, quando tu te converteres, porque depois que ele falou que é com o Senhor até a morte, né? Aí o Senhor falou que ele ia negar 3 vezes, passar por um processo. Ele falou assim: quando tu te converteres, ajuda teus irmãos. Ele vai entender, né, que a religião fere as pessoas, mas na verdade o Evangelho de Jesus Cristo permite que a gente seja ferido pelas pessoas. É diferente. Tomou um tapa na face direita, oferece a esquerda. Alguém te pediu a capa, dê a túnica. Alguém forçou o Rafael a andar 1 milha, ande a segunda. Olha que interessante, esse é o princípio. Concorda? O princípio do Evangelho está ali, os primeiros ensinos, né? Os primeiros ensinos. Então ali os mais básicos, que às vezes passam despercebidos por nós. Ali o que o Senhor está ensinando? A religião, ela vai ferir. O que o Senhor fez quando Pedro chegou lá e cortou a orelha? Ele pegou a orelha do chão, eu não consigo nem imaginar, gente, essa cena. Ele pegou a orelha do chão, foi lá em Malco e colocou a orelha do... Ele restituiu o físico e a audição do homem que ia botar o gema nele para ele ser levado na madrugada, ser cuspido, caluniado, envergonhado, para quando o dia estivesse nascendo ele fosse até o pretório de Pilatos para poder assim, ser chicoteado, ter as costas abertas e ter a cabeça ferida por espinhos. Então, aí está uma grande questão. A religião fere, mas o Evangelho de Jesus Cristo faz com que eu possa ser ferido por alguém. É isso que a primeira carta de João vai falar. O Senhor deu a vida por nós, agora nós devemos dar a vida pelos irmãos, né? A continuidade do processo da obra em si, né? E eu digo assim, eu sou uma pessoa que até hoje, mas assim, durante muitos anos eu fui muito legalista, fui muito certo, muito negócio assim do certo, sabe? Não que não haja
as admoestações bíblicas, não é isso que a gente está falando. A gente não está querendo ser desequilibrado. Não, a gente sabe o comportamento que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem. Mas o que a gente está querendo exaltar não é o comportamento em si, e sim a pessoa que está vivendo dentro daquela pessoa. Porque é interessante, às vezes, eu lembro disso quando era mais jovem, a pessoa fala assim, você é cristão, né? Eu falo assim, pô, sou, graças a Deus. Às vezes, algumas vezes a pessoa reconheceu, por exemplo, que eu era cristão, sei lá, porque estava no ambiente, todo mundo falando palavrão, não falava. Tá, isso pode ser legal. Mas às vezes você está num ambiente onde ninguém fala palavrão também. E aí a pessoa fala assim, você é cristão. E aí eu falo assim, como é que o cara sabe? Tipo assim, que, né? Tinha gente lá mais educada que eu naquele ambiente. Assim, né? Tinha mais educada que eu. Eu falo assim, como? Cara, tem um dia assim, por compreensão, Deus na misericórdia dele me mostrou. Cara, a pessoa, ela está vendo eu vivendo dentro de você. O problema é que você só vê uma pessoa, mas tem duas, Rafael. Tem duas. Tem o Rodrigo e tem o Senhor vivendo no Rodrigo. Se o Rodrigo vai achar que só tem uma pessoa, isso vai confundir a caminhada dele. Porque ele vai se basear em todas as análises na pessoa dele. Mas, na verdade, o que deve impactar alguém que está fora da gente é uma pessoa perceber outra pessoa dentro da gente. A pessoa conhece a gente, mas ela sabe que vive outra pessoa. Ah, mas como assim? Não é assim. Como, por exemplo, como uma pessoa naturalmente poderia pedir a alguém a túnica e a outra da capa? Não tem como. Você vai pro Sermão do Monte, não tem religião que passe naquilo ali, viu? O cara fala assim, não, tudo bem, tal, eu amo, eu ajudo, eu vou aqui, eu vou lá, legal. Mas e aí, vamos lá, você ama o teu inimigo? O cara que te arrebentou, cara, não adianta. É o ponto balizador que o Senhor passa mesmo. Não, mas tem tanta gente que ama o Senhor, eu quero que tu ame aquele. Acabou, a religião não vai fazer isso. O Evangelho, sim, pode fazer isso. Porque quando uma pessoa vê isso, ela vai falar assim, é impossível. É impossível. Tem que ser uma outra pessoa vivendo dentro dessa pessoa para poder conduzir essa pessoa a viver assim. Porque, pô, essa pessoa, eu não conheço quem ela é. Ela é a Daiane, pô. Ela não é Deus, ela é a Daiane, pô. Eu conheço ela. Às vezes ela perde as estribeiras e... Pô, mas... Então, o que vai me atrair quando eu ver, na verdade, de repente, observar uma circunstância? É perceber alguém nela. É isso que Paulo está ensinando aos irmãos. O bom perfume não vem de você. O bom perfume, Rafael, vem de Cristo que mora em você. Não é você que está cheirando, como eu lembro do irmão alemão, um grande evangelista que varreu a África no século passado. E assim, tem cenas assim impressionantes, você lembra? Assim, multidões, né? Milhares de pessoas. E cara, quando elas começam a ser batizadas pelo Espírito Santo, parece igualzinho uma onda, assim, tu vendo o pessoal falando em línguas e aquilo vai andando. E você percebe que não é só uma situação. O Espírito está se movendo como sobre as águas e você consegue perceber, por causa da manifestação das pessoas, aquilo vai andando, é uma coisa assim linda, você sabe que é o Senhor que está fazendo aquela obra, não é aquele cara. Né? Ele ficou muito conhecido assim na África, muito conhecido, esse alemão. E ele fala que uma vez, quando ele chegou para comprar alguma coisa numa loja com necessidades e certas situações lá que você precisava lá no dia a dia e tal, ele falou que quando ele entrou, o vendedor começou a chorar olhando para ele. Começou a chorar, assim, direto, chorando. E aí, quando ele perguntou o que foi, eu fiz alguma coisa, desculpa, não sei se é idioma e tal, ele falou, não, é porque eu estou olhando para você e eu não paro de ver Jesus em você. Aí ele falou, né, isso ele conta, ele falou que ele falou, caraca, meu, pô. Quando ele pagou, que ele saiu da loja, ele sentiu o Espírito se entristecer nele. Ele falou assim, o que foi, Senhor? Eu não lembro se... Reinhard Bonk. Reinhard, não se esqueça que eu moro em você. E às vezes eu chego até a janela dos seus olhos para que alguém me veja. Mas não é você. Ele falou, perdão, Senhor. Então assim, é aquilo que Paulo fala desse conflito nosso diário
de miserável homem que sou. Existe até uma expressão ali forte em Romanos 7 que diz assim: agora eu nessa realidade. Gente, a carta aos Romanos foi não foi a última, mas foi uma das últimas, digamos assim, num período bem avançado. A gente está falando de um período de maturidade da vida de Paulo. Quando ele fala assim, agora com essa consciência liberta, quando eu peco, já não sou eu mais que peco. Ele diz isso. Mas é o pecado que habita em mim, é a lei do pecado e da morte, que se manifesta, que faz com que eu execute aquilo. Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal está sempre diante de mim. O que ele está falando? Ele está falando de um conflito, duas pessoas. Ele está falando de um conflito. Romanos 8 ele dá continuidade e traz uma revelação clara que a lei do Espírito e da vida, na verdade, conseguiu reverter o processo da lei do pecado e da morte. Ele começa a ensinar agora para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que já não estão mais debaixo de condenação, mas olha só que interessante, aqueles que andam no Espírito. As expressões são todas essas: aqueles que oram no Espírito, aqueles que se movem no Espírito, aquele que tem comunhão no Espírito. Olha só como ele está colocando o tempo todo. Ele nunca está falando de algo humano. Rafael, acho que o pessoal estava morando, nunca está falando de algo humano. Ele está sempre falando de algo divino, ou seja, do Espírito Santo morando em nossas vidas. Por isso nós nos tornamos corpo de Cristo. Fomos batizados no bendito corpo do Senhor. Nos tornamos corpo. O Espírito habitando em nós e nos levando a essa realidade. Olha só. Por isso que ele vai falar para a gente se encher do Espírito. Não vai ter jeito. Ele fala assim, isso sempre vai ter. Você tem que matar isso, se negar, pegar a tua cruz. Isso aí não vai ter jeito. E você se encher do Espírito. Para que o Espírito tenha essa preeminência na vida. Você reaja dessa forma, fale dessa forma. Então, vocês lembram o que aconteceu quando o pessoal ficou cheio do Espírito Santo em Atos? Como é que as pessoas acharam que eles estavam? Olha que interessante. O cara está bêbado também? Tá, ele está bêbado também. Ele tem uma coragem lá que ele não tinha. Ele fala coisa que não falava, Rodrigão. Não é? Ele está ousado não para brigar na carne, mas para lutar as pelejas do Senhor. Ele está debaixo de uma outra influência. O álcool traz uma influência, sim, e faz ele fazer coisas que ele não faria normalmente. Mas o homem cheio do Espírito Santo também passa a viver essa realidade. É isso que Paulo estava ensinando aos irmãos. É isso que as pessoas que estavam em Atos contemplaram. Os caras estão bêbados. Né? Porque você olha um bêbado, uma pessoa pode achar que ele é alegre, mas a gente sabe que aquela alegria é temporária. Né? Ela pode achar que nada aborrece ele. Faz isso um tempo. A pessoa, quando busca o álcool, busca até nessa tentativa de fugir da sua realidade, de fugir da sua vida, de ter um momento onde, cara, tudo seja engraçado, né? Um momento onde você possa rir de tudo. Olha que coisa interessante. Isso não dá certo. Na verdade, o bêbado é alguém sedento. Só está bebendo água errada. Mas eu não posso nem criticá-lo. Às vezes eu também bebo. Não, bebo no trabalho, quando me cedo, ou bebo no conhecimento humano, quando busco algo além daquilo que o Senhor realmente liberou como propósito para a minha vida. Também tem meus excessos. Agora, o Espírito Santo, ele é o único que pode provocar na gente, irmão. Ele é o único que pode provocar na gente essa alegria verdadeira. E aqui, igual eu tenho, é o Paulo cheio do Espírito Santo, rindo e falando assim, tudo posso naquele que me fortalece. Está embriagado. Como é que tudo pode, pô? A gente chega na segunda-feira hoje, já dá para fazer minha coisa de conta. Como é que tudo pode? A gente não acha que o cara está meio biruta quando fala isso? Porque agora me alegro nas tribulações, nas injúrias, nas calúnias. O cara está viajando na maionese, que religiosamente nego arruma um jeito de dar uma explicação no versículo bíblico para ficar bonito, porque não tem aquela realidade, tem que ser. Mas teoricamente é simples, a pessoa está explicando. O cara está bêbado! O cara está bêbado! O que o bêbado está? Está falando a realidade. Mas ele está falando a realidade de quê? Cheio do Espírito Santo. Ele está em que realidade? Na do Espírito de Deus. Então aquilo... O cara chega abaixo no bêbado e... O Paulo está falando isso.
Pô, o Alexandre Latoeiro me ofendeu, fez isso, fez aquilo. Pô, mas caramba, Deus está me enchendo do Espírito, misericórdia, graça, bondade, está me tratando. Eu subi, cara, Deus me mostrou essas situações, coisas que não tenho. O cara está embriagado. O cara está cheio de Deus, irmãos. A religião não faz isso pela gente. Não faz. E fala isso uma pessoa que ficou 10 anos ali, tentando, entendeu? Ser a linha do prumo para fazer o bagulho todo certinho. A religião não traz isso. A presença de Deus, a vida do Espírito Santo na gente traz. E a certeza de que não é por merecimento, é por paternidade. Como o filho pródigo, é só isso. Ele vai fazer isso não é porque eu mereço. Ele vai fazer isso porque ele é meu pai. Entendeu? O meu pai, ele vai fazer. Vai te dar o anel, né? Vai te calçar e vai te dar uma roupa nova. Ainda que quando você retorne, possa ter um processo depois dele dar alguma tarefa, alguma coisa, trazer um ensino em cima daquilo, ter uma disciplina e tal. Mas olha o coração do nosso Deus. Quando a gente sabe no nosso trabalho, ou no nosso estudo, onde for, que o nosso chefe trocou, qual é a nossa primeira preocupação, irmãos? Daí você vai ter um chefe novo a partir de amanhã, Mateus. Chefe novo. Qual a tua primeira preocupação? O temperamento, né? Saber como é o cara. Você não sabe nada dele. Que é a primeira preocupação? Rodrigão, chefe novo amanhã. Vai mudar tudo. Vai mudar tudo. Como é que esse cara é, né? Pô, o cara vai chegar, já tá, né? Toda a nossa insegurança está no desconhecimento que nós temos daquela pessoa que tem autoridade naquele aspecto da nossa vida que é o trabalho, que vai nos conduzir. Extrapola isso para a vida. Entende a angústia da alma, o gemido, o peso das pessoas que não conhecem a Deus, que não sabem quem Ele é. Até os cristãos. Grande parte. Onde está a paz? Onde está a alegria? Se o Mateus soubesse que é um chefe dele, fica tranquilo, Dani. Conheço, cara. Que é fulano? Pô, tranquilo, o cara é justo, o cara é correto. Ó. Quem trabalha, o cara valoriza. Quem realmente mossega, o cara dá duro, entendeu? O cara valoriza a equipe dele. Quando o pessoal está pronto, o cara promove e fica tranquilo, show de bola. Como é que ele vai para o trabalho amanhã? Tranquilo, assim? Por que eu, Rafael, metaforicamente não vou tranquilo para a vida amanhã? Porque eu ainda não conheço a Deus nessa profundidade de realidade espiritual. É Ele. Quem é o coração dele? A gente acabou de falar. É o do filho pródigo. Ainda que eu erre, Ele vai estar lá esperando eu voltar. Ainda que eu rompa o relacionamento com Ele por rebeldia, por não entender que aquilo não está acontecendo no momento que eu deveria acontecer, Ele vai esperar essa rebeldia passar, Ele vai me amansar, Ele vai me mudar, Ele vai me ensinar. Aquele comportamento está me defiando meu próprio coração. E Ele tem algo muito melhor para ministrar sobre a minha vida. Então, o que os discípulos, conforme que eles vão conhecendo a Jesus, quando eles vão conhecendo, eu não vou dar uma descer raiva, gente, pô, não é assim. Cala a boca, sabe? Não é assim. Quando o cara vem, eles estão conhecendo, eles estão só. É igual a gente, só fazendo asneira, mas eles estão ali no bolo. Estão conhecendo, vamos tirar da morte. Porque vão nós dois aqui, pô, meu, quem pode sentar lá uma direita, uma esquerda, desenrolar aqui, tá, o pessoal tá aí, não tá só a gente aqui. Tá tudo ali, tá no meio de toda aquela complexidade. Mas o que isso faz? A hora que os fariseus, que são os donos da religião, falam assim, vocês não podem falar desse homem. E aí eles viram cheio do Espírito Santo e começam a falar com aqueles homens, um pescador que nunca teve um estudo, por exemplo. Ele começa a falar assim, julguem vocês se é mais sábio obedecer a Deus que os homens, porque o Nazareno, a quem Deus enviou, profeta, santo, fez o bem sobre a terra, vocês começam a descortinar tudo. O que a Escritura relata? Que aqueles homens reconheceram que Pedro e João estiveram com Jesus. Olha só que coisa. Reconheceu, cara. Até ele não reconhece que o comportamento está certo. Pedro está negando.
Pedro está falando tudo errado. Ele fala, mas você é um deles, cara. Não, eu nunca vi, mas você é um deles, cara. Então, assim, quando você percebe que na verdade é porque o Senhor realmente entrou naquela vida. Você entrou. Isso é importante. Agora, quando eu evangelizo, quando eu ensino, quando eu prego, ou quando eu faço algum tipo de coisa, o que de fato eu passo? Essa é a reflexão. Eu ensino alguém isso, para que essa pessoa abra a vida, para que Jesus Cristo venha morar nela, fazer uma aliança com ela, que ela possa conhecer Deus, ou eu apresento a essa pessoa uma religião evangélica. Eu digo a essa pessoa assim, não vem na igreja que você vai ouvir uma palavra, que a vida vai melhorar. O que a gente transmite? A verdade, que há uma porta e um aprisco, e aquele que entra e sai por essa porta será salvo. Nós acabamos de ler. Vamos ser mais bíblicos, acabamos de ler isso. É isso que eu falo assim, pô, cara, vamos lá na igreja, você vai ouvir alguma coisa e tal, não sei o que, vai dar. Onde eu levo as pessoas a apoiarem a sua fé? Onde eu conduzo? Né? Uma reflexão que eu estou fazendo, a gente está fazendo essa reflexão junto, né? Que é interessante, não para que eu me puna que estou fazendo alguma coisa errada, não, mas para que eu reflita e pense assim, caramba, realmente isso não vale nada. A pessoa vai vir, Deus misericordioso, vai trabalhar, vai fazer aquilo, depois a pessoa vai embora, pô, cara, tá muito ingrato, tu vai embora e tal, ainda critica o maluco, mas o maluco, pô, mas eu fiz o que tu falou, pô. Eu fiz a tava ruim, tu falou a minha palavra, eu melhorei, agora foi embora. O cara é mais coerente que a gente. Porque na verdade ele fez o que eu mesmo ensinei, Rafael. Gente, há mais de 10 anos eu fiz isso. Digo isso que eu fiz isso, eu fiz o errado. Entendeu? Então, entre perder horas com uma pessoa tentando ensinar ela a amar a Jesus, eu tentava mostrar todas as referências bíblicas do que ela não devia fazer. Eu percebi que isso não dá certo. Agora, estimular uma pessoa a conhecer a Cristo, estimular uma pessoa quando lê a Bíblia não a ter o conhecimento teológico, mas buscar mergulhar no coração dele, andar com ele. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Qual é a doutrina de Enoque? Qual é o certo e errado de Enoque? Qual é a religião de Enoque? É isso que Tiago lá também rasga na carta dele, porque o pessoal estava assim e falou assim, meu irmão, a verdadeira religião é tu quê? Tu cuidar do órfão das viúvas. Né? Temer a Deus e tal, ele já bota ele bota uma linha ali, porque ele já Shabá e tal, foi sábado, foi não sei o quê, toda aquela questão, nunca não fiz a festa, lua nova, mas calma aí, Pentecoste, chega e terça, pô, mas calma aí, não tem, aí agora é tabernáculo, não, agora é Yom Kippur, dia do perdão anual, o cara está em todas, mano. O que Deus fala para Jeremias? Os lábios do povo falam de mim, mas o seu coração está longe. O que Deus queria até? O coração. O que Deus revela a Salomão naquele momento de glória do templo, quando ninguém consegue se mexer, porque a glória toma o templo? O que ele revela? Quando o povo se voltar para mim. Quando ele voltar. Não é quando ele estiver, não. Quando ele voltar. Quando ele se arrepender, chorar, abandonar seus maus, no sentido de voltar. Quando ele estiver próximo, não de lado, mas de coração. Salomão, eu ouvirei dos céus as súplicas e a oração do povo. Eu vou sarar a terra deles. Olha só o que ele está trazendo, gente. Então, não é, pô, mas eu fiz aquilo de errado. Engraçado que esse ensino passa para hoje. Passa para hoje. A gente erra ou faz algumas besteiras que é do nosso dia a dia mesmo. Qual o pensamento? O que ensinaram para a gente? Não, pô, domingo é dia de ceia. Eu vou lá, que aí eu vou pedir perdão, tal, vou me consertar e vou tomar ceia do Senhor. Pô, meu cara está vivendo uma antiga aliança. Você acha que Deus está interessado em que alguém comer um pedaço de pão e tomar um suco de uva? Não. Deus está interessado em reaproximação. Que eu até vá lá. Sim, que eu esteja com os irmãos para comer o corpo, beber o sangue, mas em memória dele, até que ele venha. O que Paulo está falando em Coríntios? Até que ele venha, conexão, saudade, esperança, projeção, ele e nele. É disso que ele está falando, não do rito de fazer aquilo, mas mais uma vez, de como fazer aquilo.
O arrependimento vai vir no momento em que eu parar a cabeça e refletir e pensar, pô, não devia ter... Falei aquilo pro maluco, mas não devia ter sido... Não devia ter falado o que eu pensava e tal. O Senhor me perdoa. Não gosto quando alguém... O arrependimento é o processo de conversa com o Espírito Santo, onde a gente vai dizendo para ele que ele está certo e a gente errado. Ou o momento de estar com o irmão, ou o momento de estar, por exemplo, no mandamento como a ceia, ou no momento de estar... É o momento que precisa ser feito não pela liturgia em si, mas pelo propósito para o qual Deus colocou aqui, né? Então, assim, o Senhor... E já deve ter passado o nosso horário, desculpa, irmãos. O Senhor colocou, então, essa parábola, a gente não conseguiu, assim, ir até o final, mas ele já expande o propósito dele e diz assim, ó, outras ovelhas tenho eu, e extrairei para esse aprisco. Porque todos os discípulos ali são judeus. O Senhor veio para os que eram seus. Então, primeira vinda ali, a igreja em Jerusalém, no seu auge já tinha quase 18 mil membros, eram pessoas judaicas ali, os primeiros apóstolos, todo mundo, né? Quem o Senhor está falando? Dos gentios. Lembra que Paulo fala em Efésios? Judeus e gentios juntos em um só corpo. Então, naquele dia, os céus dos céus olhará e se maravilhará, né, com a sabedoria e com o propósito de Deus. Porque nem os anjos, irmãos, têm conhecimento do desfecho do plano do Senhor. Eles estão trabalhando, eles estão recebendo ordens, são ministros de fogo, labaredas de fogo, como diz o escritor de Hebreus, né, que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Mas eles não têm a clareza, sabia? Toda. Ele não tem toda. Eles sabem, você vê, ninguém sabia nem que Jesus era o Filho de Deus. Irmão, nem no céu. Estava oculto, Paulo falou. Estava oculto, ele revelou. Quando os anjos desceram, falou assim, meu irmão, vocês não sabem o que está acontecendo, cara. Deus tem um filho. E ele está enviando esse filho na terra. Paz na terra aos homens. Eles trazeram aquela missão. Era o Messias, mas era o quê? Voltando a falar em quem ele é, aquilo que muitas vezes fala, o Cristo, Filho de Deus. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai. Olha que coisa interessante. Essa revelação, não do milagreiro, não do que cura, não do que expulsou um demônio, não do que faz isso, como a igreja evangélica também tem hoje. Não. A revelação de que ele é o Filho de Deus, o Cristo que estava oculto. O tempo todo, mas oculto. Na criação, o tempo todo. Eu era a sua delícia. Ele fala para o Pai. Em Provérbios ele aparece como a sabedoria. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Sempre. Mas oculto. Oculto como Yeshua. Oculto como Filho de Deus. Ele trouxe essa revelação. Irmãos, isso Paulo está tentando falar com os irmãos ali, que isso é uma glória. A compreensão espiritual disso vai fazer a vida daquele indivíduo mudar. É o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Como Colossenses diz, é tudo de Deus no corpo humano. Andando, falando, ouvindo, chorando, dormindo. É Deus. Não é um profeta, não é uma pessoa poderosa nesse sentido. É Deus. Agora, Paulo vai um pouco mais nessa compreensão que o Senhor libera para ele e diz assim, a igreja é um mistério de Cristo. Cristo é um mistério de Deus. A igreja é um mistério de Cristo. Então a igreja não é a denominação. A igreja não é o que a gente pensa que é. A igreja é algo muito mais glorioso. A igreja é algo que aos nossos olhos está oculto, que muitas vezes a gente associa a um grupo, a situações, mas o propósito de Deus não é essa a questão. Paulo também está falando assim, grande mistério me refiro, não é esse o homem e a mulher, mas é Cristo e a igreja. Existe uma relação, existe uma verdade espiritual, que muitos irmãos acreditam que isso é liberado de forma paulatina até a última igreja realmente a receber o Senhor. A gente sabe que isso é de fé em fé, de glória em glória, né?
Mas há algo realmente que o Senhor ainda vai liberar para muitos irmãos poderem, para que a gente possa viver essa realidade toda, irmão. Porque a gente não viva diante de uma realidade. Qual é a realidade? Muitas vezes que eu me sinto igual a de Pedro. Pô, tá ali, meu irmão, o Senhor do universo. Tá ali o cara que fez a água, o sol, a lua, e o cara tá falando assim: eu vou afundar. Pô, meu barco vai virar. Tá entendendo? Qual é a realidade que esse maluco vive? É da miséria, pô. Mas se Jesus não está no barco, tá? Mas se Jesus no barco todo não vai bem, o barco vai bem, mas eu continuo angustiado, eu continuo com medo, eu continuo achando que não vai dar, eu continuo achando que vou ficar depressivo, eu continuo achando que vou naufragar, eu continuo achando que não vou dar certo. Mas está do lado ali, quem fez o homem do pó da terra e soprou da vida dele. Ajuda depende só o momento em que ele sabe quem está do lado dele. Só o momento em que o coração dele se abre e ele consegue enxergar quem está do lado dele. Aí muda. Aí você vai lá para Atos, depois de 10, aí você vê Pedro dormindo, com 16 soldados em volta, e no dia seguinte a sentença para cortar a cabeça dele, e Tiago, para que muito chegado, já tinha sido decapitado. Ele está como? Dormindo. Quem ensinou ele a dormir? Jesus na proa do barco. Porque ele falou: pode ter 16 soldados em volta de mim, amanhã podem me arrancar a cabeça, mas aqui comigo está um Nazareno, está o Espírito de Deus que veio do céu, que habita em mim, e que ninguém pode arrancar minha vida, pode apenas ferir o meu corpo. E ele deita e dorme naquela realidade. Isso é alegria, é paz verdadeira que Jesus falou que o mundo não dá e que não pode tirar da gente. O que a gente vai querer? O conhecimento, a religião, o momento, ser usado o quê? O Cristo. A gente vai encontrar o que o nosso coração buscar. Vai buscar um Cristo, é Cristo que a gente vai encontrar. A gente buscar o Filho de Deus, é Ele que a gente vai encontrar. Se a gente buscar, como os judeus buscaram alguma outra coisa, fazer certo, ser um cara mais correto e tal, é só isso que a gente vai ser. Uma pessoa mais correta quer menos. E está cheio de gente querendo ser correto, que fazer menos coisa, mas não pelo motivo correto, né? Então a gente encerra assim esses primeiros versículos, que eu acho que ainda teria mais situações para a gente explorar, mas assim, também a gente não tem nenhum tipo de pressa nem ansiedade, né? A gente pode ao longo da semana também ler, refletir, pensar, né? Por que ele disse que eu sou a porta? Por que ele abriu um pouco mais o seu coração para que seus discípulos de alguma forma o conhecessem, né? No final de tudo diz, né? Uns achavam que ele tinha demônio. Outros achavam: mas como é que ele pode ter demônio sem coisa? Na verdade, as pessoas estavam tentando, que é algo muito comum também, entender na mente humana, adâmica, caída, lógica, que o Mateus gosta de falar, humana, a vida do Filho de Deus. Paulo também vai falar isso com os irmãos mais tarde em Coríntios. Fala assim: pô, irmão, o homem natural, ele nada discerne, mas o homem espiritual discerne todas as coisas, por ninguém é discernido. Não adianta. O mundo fala: não adianta usar a lógica humana, acabou. Por quê? Porque o maior é o menor. Quem ganha perde. O último é o primeiro. Porra! Se usar a lógica, acabou, parceiro. Se eu fizer a conta do que eu perdi, já era. Se o Evangelho está falando que eu vou dar a segunda milha, está falando que eu vou dar a túnica, está falando que eu vou ter que dar a outra face, não vai fechar a conta. Eu vou ter que criar um outro Evangelho. Vou ter que criar um Evangelho da prosperidade. Vou ter que criar um Evangelho do você é campeão, você pode, você pensa positivo. Vou tentar difundir autoajuda. Vou tentar fazer tudo para que essa pessoa fique um pouco melhor. Mas a gente sabe que é frustrante quando a pessoa se investe em todo esse caminho e depois de muito tempo percebe que, por mais que surta algum breve efeito, ainda é muito almático, ainda é muito emocional, ainda é muito humano e inconstante. Agora, Cristo não. Cristo não. Porque aí a gente está falando com quem fez o produto, com quem pegou o pó da terra e a curva do nosso joelho, irmão. Isso aqui, ó. Sabe quem fez isso aqui? Foi o dedo dele. Foi, pelo menos está escrito lá no livro de Hebreus, também confirma no livro de Gênesis. Que ele fez com os próprios dedos.
Meus pais não puxar os dedos. Cada detalhe. Por que é assim? O meu braço, o cotovelo é assim? Por que ele botou 5 dedos e não 4? Por que cada detalhe da forma que a mão fecha, da pinça? Até no exemplo que ele usa, daí ser o barro. Da gente ser um barro. Cara, barro não é nada, meu irmão. É pó. É pó. É pó. E ele do pó fez um homem respirando, em pé, andando, conhecendo, pensando, interagindo com ele. Olha que coisa maravilhosa. Então assim, isso seria o propósito. A gente deixou disso. Sabe por quê? Para não chegar atrasado amanhã no trabalho. Aí as coisas vão tudo chamar atenção. A gente se voltou para uma vida extremamente miserável. Dá dó quando eu penso nisso. Sabe? Uma vida onde estou mais preocupado em agradar as pessoas para não arrumar nenhum aborrecimento do que realmente agradar aquele que me criou. Aquele que faz com que eu respire, que durma e acorda. Entendeu? Infelizmente, eu vivo essa miséria ainda. Mas para a nossa esperança, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. É que ele está mais interessado que eu chegue lá do que eu mesmo. É que ele está mais interessado em ter comunhão comigo do que eu com ele. Ele está mais interessado em se revelar para mim do que eu conhecê-lo. Porque às vezes vem momentos disso, mas aqui, quando estamos aqui, em outros momentos eu tenho uma conversa. Mas, em outros momentos eu não gosto de fazer minhas coisas e tal, não sei o que, não simplesmente não quero, né? O Senhor nos ajude.